Nova regra fiscal segue para tramitação no Congresso Nacional. Taxa de desemprego sobe no trimestre encerrado em fevereiro. E você vai ver também. Bandeira verde, conta de luz deve ficar sem cobrança extra até 2024. Além da acusação em caso de suborno, Trump enfrenta uma série de problemas com a justiça. E o caso agita a corrida pela Casa Branca em 2024. E ainda, Itália anuncia bloqueio temporário e abre investigação sobre o uso do ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial. Policial de Brasília impede morador de rua de atentar contra a própria vida. Ela revelou para nossa reportagem o que falou para convencer o homem. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Mais uma semana cheia de notícias chega ao fim. Exatamente, muito bem, né? Recheada de notícias. Uma ótima tarde para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia mais um dia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E olha só, o desemprego subiu no trimestre encerrado em fevereiro, mas segundo o IBGE, a alta foi menor que a do mesmo período no ano passado. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,6% no trimestre entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, informou que esse foi o menor resultado para o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro desde 2015. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 11,2%. Com isso, o número absoluto de desocupados teve alta de 5,5%, chegando a 9.200.000 pessoas. São 483 mil pessoas a mais desocupadas, quando comparado ao trimestre anterior. Mas houve recuo de 23,2%, ou 2.800.000 trabalhadores, em relação a 2022. A taxa de informalidade da população ocupada permaneceu estável. A população desalentada, que desistiu de procurar emprego, permaneceu em 4 milhões de pessoas no trimestre, o que representa uma queda de 16%, ou menos 754 mil pessoas na comparação anual. Já o total de pessoas ocupadas passou de 98 milhões de brasileiros. Na comparação anual, houve crescimento de 3%. O rendimento médio real ficou em R$ 2.853 no trimestre encerrado em fevereiro, o que mostra a estabilidade em relação ao trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho parece estar voltando à normalidade. Isso se deve ao impulso da recuperação depois da pandemia. A nova regra fiscal, apresentada ontem pela equipe econômica do governo, agora deve seguir para a tramitação no Congresso Nacional. As mudanças devem ser analisadas nas comissões e plenários das duas casas para aprovação. A ala econômica do governo federal, encabeçada pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento, apresentou e explicou a nova regra fiscal que pretende controlar os gastos das contas públicas. Os gastos do governo não podem ter crescimento acima de 70% do crescimento da receita. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no geral, parlamentares e economistas analisaram os principais pontos do marco e avaliaram positivamente a proposta. Mas, na prática, o sucesso do pacote de medidas depende das receitas. O ministro Fernando Haddad já reforçou que a medida depende da arrecadação pela carga tributária, trazendo alterações para quem está fora do sistema. O texto deve ser apresentado ao Congresso Nacional via projeto de lei complementar até o próximo dia 15 de abril, que é o prazo limite para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades do orçamento do ano que vem. Mas Haddad afirmou que a proposta deve ser enviada ao Congresso pelo presidente Lula já na próxima semana. No Legislativo, o texto pode ter alguma alteração. O projeto inicia sua tramitação na Câmara dos Deputados, passando pelas comissões da Casa e, na sequência, vai para o plenário, com votação em 2 turnos.
Em seguida, vai às comissões do Senado e depois ao plenário, com votação em turno único. O quórum para aprovação de projeto de lei complementar é maioria absoluta das duas casas do Congresso, sendo 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção presidencial. E olha só, 24 horas depois do anúncio do novo arcabouço fiscal, o projeto já começa a causar impacto na economia do país, não é mesmo, Dani? Olha só, a reação do mercado, em princípio, foi positiva. O índice Bovespa, por exemplo, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou a quinta-feira em alta de 1,89%. E o preço do dólar caiu 0,73%. E esse início otimista aumentou ainda mais a expectativa em relação ao novo arcabouço fiscal. Será que a nova regra pode ajudar a alavancar a economia do país e, principalmente, o orçamento do brasileiro que anda tão apertado? Então, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o economista César Bergo. Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso espaço. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. É um prazer estar com vocês aí. De fato, essa questão importante com relação às expectativas de mercado é como se fosse um farol que foi colocado, né? Então, é importante essa expectativa porque ela vai movimentar toda a economia. Então, é importante que a Bolsa tenha subido ontem, mas isso é aquela famosa máxima do mercado. O mercado sobe no boato e cai no fato. Hoje, as pessoas estão digerindo, né, vendo os riscos, realmente se vão ser implementados ou não aquelas decisões, e tem ainda a questão do Congresso pela frente, que vai exigir muita negociação com o governo. Legal. E César, quais as características, os detalhes desse projeto, dessa nova âncora fiscal, que motivaram, que causaram esse otimismo no mercado? Olha, primeiro foi você ter realmente uma responsabilidade declarada do governo, né, que não tinha até então, né? Existe uma promessa que até agosto ia ser apresentada e o governo apresentou antes do prazo. Segundo, é o otimismo realmente até do Ministério do Planejamento, né, dos outros ministros e também... Legal, César, nós tivemos uma pequena falha de áudio, aí o problema no áudio. Vamos tentar o contato de novo. O senhor nos ouve, César? Não. Então vamos prosseguir então com as notícias do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu antecipar sua aposentadoria em um mês. Lewandowski foi nomeado em 2006 e seria aposentado em 11 de maio, ao completar 75 anos. Essa, aliás, é a idade limite para permanência no cargo. A antecipação da aposentadoria para 11 de abril foi solicitada à presidente da Corte, Rosa Weber, alegando questões pessoais. Com antecipação, o presidente Lula deve indicar um novo ministro para o Supremo, que vai passar primeiro por uma sabatina e também votação no Senado antes da posse. A ANEEL afirmou que a conta de luz pode ficar mais barata com a adoção da bandeira verde até 2024. As chuvas e o nível alto dos reservatórios das hidrelétricas são os principais motivos da mudança. A bandeira verde na conta de energia isenta consumidores de cobrança de taxa extra. Além desse ano de 2023, essa isenção pode se estender ao longo de 2024 também. Segundo a ANEEL, o cenário de chuvas foi favorável e levou o nível dos reservatórios das hidrelétricas, principal fonte de geração de eletricidade do país. Outro fator que colaborou com o resultado foi a ampliação da oferta de energia nesse ano, especialmente renovável, como fator para a manutenção da bandeira verde. O operador nacional do sistema elétrico também revelou que todas as condições atuais apontam para que não haja cobrança adicional na conta de energia dos brasileiros neste ano. A previsão é de que os reservatórios das hidrelétricas cheguem ao final do período úmido, em abril, nos melhores níveis de armazenamento desde 2007. No Sudeste e Centro-Oeste, onde estão as hidrelétricas com os maiores lagos,
A capacidade dos reservatórios deve bater 85% no fim de março. As estimativas para o período seco também são positivas, com possibilidade do estoque da água das represas atingir em agosto o melhor patamar em 16 anos. E vamos agora com as notícias internacionais. O ex-presidente Donald Trump foi indiciado por um júri de Nova York por envolvimento em um caso de suborno durante a campanha presidencial de 2016. Com a acusação, Trump passa a se tornar o primeiro presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos indiciado pela Justiça. O Ministério Público de Nova York já entrou em contato com os advogados de Donald Trump para que o ex-presidente se entregue. Trump deve ser indiciado oficialmente na próxima terça-feira pela Suprema Corte Estadual de Manhattan. Isso não significa que o magnata é culpado, mas indica que uma investigação reuniu evidências suficientes para levá-lo a julgamento. O ex-presidente é acusado de participar de um caso de suborno e falsificação de registros durante o período de campanha em 2016. A imprensa americana cita que Trump enfrenta ainda mais de 30 acusações relacionadas à fraude comercial. Após a confirmação de acusação, Trump publicou uma declaração afirmando que se tornou vítima de uma perseguição. Ele diz que essa é uma forma de interferência no processo eleitoral do país, já que ele é um dos pré-candidatos para a nomeação do Partido Republicano para presidente nas eleições de 2024. E veja a seguir, Itália anuncia bloqueio temporário e abre investigação sobre o uso do ChatGPT, aquela ferramenta de inteligência artificial. E você vai ver também, policial de Brasília impede morador de rua de atentar contra a própria vida. E ela revelou para a nossa reportagem o que falou para convencer o homem. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaque internacional. E olha só, o Ministério da Defesa de Taiwan informou nesta sexta-feira que aviões chineses foram vistos próximos ao território da ilha. E a afirmação acontece no momento em que a presidente de Taiwan está em visita aos Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, agentes seguem realizando patrulhas de prontidão onde os aviões chineses foram avistados, para evitar novas invasões do espaço aéreo. Pelo menos 9 aeronaves chinesas foram vistas cruzando a linha mediana do Estreito de Taiwan. A ilha condenou a invasão e classificou a ação como irracional. Já a China não se pronunciou sobre a acusação. O aumento da tensão ocorre no momento em que a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, está nos Estados Unidos, durante uma viagem que também passará pela América Central. A expectativa é de que ela se encontre com o presidente da Câmara americana, Kevin McCarthy, em Los Angeles, no caminho de volta para Taipei. A China disse que responderia fortemente caso o encontro dos dois realmente ocorra. Autoridades italianas anunciaram nesta sexta-feira a decisão de bloquear o ChatGPT no país. A justificativa é que a inteligência artificial não respeita a lei de proteção de dados. A decisão foi tomada pela Autoridade Garantidora de Proteção de Dados Pessoais da Itália. O anúncio ocorre depois que a Europol alertou que criminosos estavam dispostos a tirar proveito da inteligência do chatbot para cometer fraudes e outros crimes cibernéticos. Segundo o órgão, além de não respeitar a legislação de dados pessoais do país, a inteligência artificial também não possui um sistema para verificar usuários menores de idade. Em um comunicado, a autoridade italiana afirmou que o ChatGPT sofreu uma perda de dados de usuários e informações sobre pagamentos dos assinantes do serviço.
De acordo com a empresa criadora do ChatGPT, a OpenAI, a decisão terá como consequência a limitação provisória do tratamento dos dados dos utilizadores italianos. As medidas adotadas para remediar a situação devem ser comunicadas pela empresa no prazo de até 20 dias, sob pena de multa de até 111 milhões de reais. O ChatGPT foi lançado pela OpenAI em novembro do ano passado e se popularizou rapidamente. O chatbot tem a capacidade de responder claramente às perguntas difíceis, desenvolver histórias e até passar em provas. E a gente volta a falar das notícias nacionais e com alerta em saúde. Os diabéticos do Brasil correm o risco de ficar sem insulina para o tratamento a partir de maio. E para evitar a falta dessa substância, o Ministério da Saúde deve fazer uma compra emergencial. O Tribunal de Contas da União alertou que os estoques de insulina do Ministério da Saúde nos estados poderia chegar somente até abril. O risco de desabastecimento aconteceu por falta de propostas nos pregões abertos em agosto do ano passado e em janeiro deste ano. O Ministério da Saúde disse ao TCU que, diante do insucesso das licitações realizadas, optou por realizar a compra direta e emergencial do produto, para impedir o desabastecimento. O chamamento público consta do Diário Oficial do último dia 8 de março. O Ministério da Saúde deve comprar 1.300.000 tubetes de insulina de 3 ml para atender o Sistema Único de Saúde por cerca de 180 dias. Outra medida adotada pela pasta foi a solicitação de cotação preliminar junto à Organização Pan-Americana da Saúde em fevereiro deste ano, acerca da possibilidade de fornecimento do produto, com a primeira parte entregue em 30 de março e a segunda para 30 de setembro. Segundo o TCU, a pasta se comprometeu a informar os estados, municípios e associações sobre a situação em andamento e também deve analisar o prévio acordo para que as insulinas venham a ser adquiridas pelos estados e pelo Distrito Federal. No último dia 20, o Ministério da Saúde descartou quase 1.000 canetas de insulina de ação rápida, avaliadas em quase 15 milhões de reais. Os produtos perderam a validade de setembro de 2020 a junho de 2021. Os lotes eram parte de uma compra de 4 milhões de tubetes, feitas em 2018. Associações médicas de pacientes informaram que chegaram a alertar o Ministério antes do fim da validade, mas que havia excesso de burocracia para ter acesso ao produto. E agora eu faço uma pergunta para você que nos assiste e para você também, Kleber. Pois não. Como defender uma pessoa dela mesma? Realmente uma pergunta muito difícil de responder. Muito difícil. Uma policial militar de Brasília teve alguns poucos minutos ou segundos para responder essa pergunta e salvar a vida de um homem. Um morador de rua queria se jogar de um viaduto e acabar com a própria vida. E olha só, a resposta dela foi praticar o amor ao próximo. Ela soube dar o valor para a vida do morador de rua que ele mesmo já nem tinha mais. Mas quem vai contar para a gente a história é a própria Andréia. A policial conversou com a nossa repórter Maria Clara Leite. Vamos ver, Dani? Vamos. As imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento exato em que a soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, Andréia Goulart, tira de um viaduto um homem de 49 anos, de identidade não revelada. Ele estava decidido a pular, mas a policial que seguia para a corporação em seu carro particular sobre o viaduto acima da via S1 Oeste, atrás da rodoviária Plano Piloto, em Brasília, viu a cena, parou e teve com o homem uma longa conversa. Após quebrar mitos sobre a polícia e usar técnicas para a conquista de confiança, ela usou um argumento que fez toda a diferença. E falei de Deus, falei bastante de Deus para ele, porque eu acho que aí quem falou foi a Andréia, já não foi a soldado, né? Eu acho que é impossível a gente desvencilhar Deus numa situação dessa. O homem em situação de rua, como consequência do vício em drogas, contou a soldado parte de sua história. Ele tem família, ele tem filhos, ele tem 2 netas. E ele está nessa situação de rua, ele vive um conflito familiar, ele também se rejeita.
Situações como essa vivida pela soldado Andréia são cada vez mais comuns na rotina da polícia. Entre os protagonistas dos casos, pessoas de todas as idades e classes sociais sofrendo pelos mais diversos problemas que elas acreditam não ter solução, como garante a policial. Por isso, ela alerta: todos precisam ficar atentos aos sinais. Na família, nos amigos, até nos vizinhos, você perceber a mudança de comportamento e aproveitar essa percepção e intervir de forma eficiente, de modo que você possa ajudar a pessoa, ainda que ela não tenha pedido ajuda ainda. São pequenas atitudes que podem salvar muitas vidas. E fica aqui o nosso parabéns, né, para essa coragem, para essa policial, para essa heroína. Com certeza, e que esse caso sirva de exemplo. Nunca vale a pena tomar essa decisão. Afinal, não há maior patrimônio para uma pessoa do que a própria vida. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.